O senhor Daniel Teixeira ficou ausente semana passada, mas já está novamente entre nós. Tudo certo? Como estamos? Uma ótima quinta-feira para você. Excelente. Quinta-feira de frio, vendendo muito risoto, feijoada. Tem o quê? Um mês que você está participando aqui que você fala isso, né? Quinta-feira de frio, quinta-feira de frio. Não, tem um mês que eu tô pedindo frio, né? Agora mas realmente o frio tá aí, veio. Não acaba agora, nunca mais. Agora veio, teve feijoada ontem, tá uma beleza. Tomara que. Só que parece que vai parar na sexta, né? Acho que até sexta-feira o frio, já sábado já não tem mais. Acho tóxico, né? Mas tudo bem, E aí, Daniel, o que você preparou pra gente no nosso bate-papo toda quinta, né? A gente tem o CBN Negócios à mesa, hoje recebendo aqui a Érica Santos, que é gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso. Qual é a nossa pauta de hoje, as curiosidades que você vai compartilhar aqui com a nossa audiência? O Sebrae é um grande parceiro da Brasel, nos dá um apoio indispensável hoje, e a Érica, ela é gerente de empreendedorismo, de competitividade, né, do Sebrae, e tem uma história de vida muito interessante. A gente tem a oportunidade de se conhecer nessa nossa caminhada aí, nessa nossa parceria, e aí nessas conversas ela me contou um pouco da história dela. Achei muito interessante trazê-la aqui, porque ela é uma inspiração para os empresários e inspiração para os jovens. Eu achei bem legal que ela viesse contar também do trabalho do Sebrae e trazer um pouco da experiência e da vivência dela. Então eu vou passar a palavra para a Érica, para ela contar primeiro o que é o Sebrae, qual que é a atividade do Sebrae, quem que ele atende hoje. Bom dia, uma satisfação estar aqui, Daniel. O Sebrae é o serviço de apoio à micro e pequena empresa, e aí por si só, né, o próprio nome fala apoio. Vamos dizer assim, é a força, aquele empurrão que o empreendedor precisa, tanto aquele que está pensando em empreender, como aquele que já tem seu negócio e está em diversas fases e momentos do seu empreendimento. E quem que pode procurar o Sebrae? Assim, é uma microempresa, pequena empresa, uma empresa de médio porte, por exemplo? Como é que vocês fazem esse filtro? Tem muita dúvida é uma boa pergunta. Quem está começando, ou seja, eu já estou atuando aí no mercado, mas ainda não tenho meu CNPJ. Para quem já tem, né, de fato, a empresa constituída, a gente atende a MEI, a microempreendedor individual, a ME, a EPP. E quem é médio e grande porte, a gente também atende com outros tipos de programas e ações, principalmente conectando quem é pequeno a grandes cadeias, né? Então, fazendo toda essa conexão aí do dia a dia. Em que momento você atende essas empresas? Não só quando está começando, em qual estágio da vida da empresa você atende? E tem algum ramo específico, tem um foco específico hoje? A gente atua tanto olhando assim, quando a gente fala de tempo do negócio, a gente fala também de momento empresarial. Então, a gente não pode só falar assim, a empresa nascente, ela tem essa necessidade. A gente olha também, faz esses estudos. Uma empresa que está em Cuiabá é diferente de uma empresa que está no interior do estado. Então, a gente olha qual é o tempo de existência e qual é o setor segmento. Então, é um trabalho que a gente faz há muitos anos, né? O Sebrae esse ano completa 51 anos. E a gente sempre olhou também esse olhar de cadeia produtiva e setor segmento. E é claro, alimentos e bebidas é um dos setores que a gente mais atende aqui no estado de Mato Grosso. Bares e restaurantes. Bares e restaurantes, exatamente, está dentro desse grande contexto. Mas outros setores empresariais também, inclusive agro, turismo, economia criativa, vários setores da economia. Vocês eu vi que vocês trabalham muito com cabeleireira, com barbearias também. Como é que é esse trabalho? A pessoa chega, ela bate na porta do Sebrae e fala o que para vocês? Exatamente. Geralmente, quando fala que bate na porta, pergunta assim, o que está dando dinheiro? Ou assim, olha, eu estou vendendo, não sei para onde está indo o dinheiro, não tenho certeza se meu negócio está dando certo, preciso de uma ajuda. Então, geralmente é pedindo essa ajuda, né? Então, a gente olha em qual território que ele está buscando, daquela cidade, se tem uma programação, você vai trabalhar muito com um curso, né, de capacitação. Então, a gente olha qual é o portfólio. Será que para aquele momento a gente escuta muito antes, né? Então, faz aquela escuta ali como se fosse realmente nesse primeiro momento, um consultório médico. Então, faz várias perguntas. Você pode ter certeza que uma coisa que você que está nos ouvindo, nos assistindo, que é empreendedor, a gente vai fazer muita pergunta, porque não tem um só caminho. Então, a gente vai entender se você precisa de algo presencial, online, e do seu setor, o que você pode atuar. Você participar de uma ação, de uma programação, sempre como ponto de partida nosso, a gente o ouvir o empreendedor. Vocês têm um corpo técnico lá. Ele é um corpo técnico fixo? São terceirizados? Como é que funciona isso?
e é pago pelo empresário ou esse trabalho é gratuito? Como é que funciona? Hoje nós estamos, Daniel, aqui no estado, nos 142 municípios, seja com estrutura própria de atendimento, seja através dos nossos parceiros. Então, os nossos parceiros também acessam o mesmo sistema, a rede de informações e de capacitações. Então, nós temos a maioria dos nossos trabalhos, eles são gratuitos. Inclusive, os cursos online são 100% gratuitos. A gente tem uma boa base para quem quer se capacitar no online e no presencial também. Então, a gente faz o quê? Palestra. Como é que é esse atendimento? É uma palestra, uma capacitação, um seminário, um evento que a gente realiza trazendo conhecimento para que o empreendedor de Mato Grosso possa ter acesso ao que tem de melhor em conhecimento, estando aqui no estado também. Mas quando chega o momento que eu preciso buscar uma feira, quero participar de uma ação aqui no Brasil ou fora, a gente também programa isso em forma de feiras, missões nacionais e internacionais. Então, a maioria das ações elas são gratuitas. Você pode acessar por telefone, nas nossas plataformas digitais ou nessas unidades de atendimento. Então, você pode participar de algo aqui ou também ir com o Sebrae, quem sabe, para um país, né? Conhecer um país novo, participar de uma ação em outro lugar do Brasil. E que tipo de consultoria, Érica, que vocês dão? Assim, assim, a empresa tem várias áreas, várias necessidades. Qual que é o tipo de consultoria que você dá? É marketing, é financeira, é recursos humanos? O que vocês fazem lá? Falando nas áreas de gestão do negócio, né? Tudo isso que você falou é sim para todas as opções. Então, é financeiro, marketing, pessoas... tudo que... Aí falando assim das maiores dores, né? Geralmente é o financeiro, então é o que a gente mais atende. É fluxo de caixa, é precificação. Eu já tenho um sistema de gestão, mas eu não sei analisar os dados. É fazer ali uma consultoria para a questão de pessoas. Então, isso tudo nós fazemos. E quando a gente fala de consultoria, a gente sempre fala que é 50-50. Então, a gente tem a metade da responsabilidade, que é do empreendedor, porque é ele que decide fazer, é ele quem está ali no dia a dia, e a parte do consultor, do Sebrae que atua. E quando você perguntou com a equipe técnica, né, nós temos os nossos colaboradores, nós temos gestores que atuam diretamente com o empresário, em setor segmento, no atendimento, nessas várias etapas aí que a gente citou, mas nós também temos, para conseguir atender a grande demanda do estado de Mato Grosso, que é um estado que não para de crescer, uma rede de credenciados. Então, são consultores, são outros empresários que têm sua empresa e se credenciam ao Sebrae para prestar serviço nas diversas áreas, tá? E também a gente conta muito com os parceiros, que são os parceiros que nos fazem chegar também mais perto desses empreendedores. Quais são as prioridades hoje da sua gerência? Você é gerência de competitividade. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim. Qual que é o seu foco? O Sebrae atua para tornar os negócios protagonistas, mas para isso a gente precisa desenvolver alguns programas e projetos, né? Então, a competitividade, ela olha principalmente cadeias de valor. Ela olha os setores e segmentos do Estado. Ela é quem olha, de fato, junto com todas as outras equipes, o sucesso do cliente. Então, lá a gente atua falando de temas, né? Todos os setores e segmentos. Então, a gente trabalha com agro, com leite, com queijo, com turismo, com salão de beleza. Aí, no outro dia, a gente está falando de restaurante, de food service. Então, a gente atua com vários setores. Nós atuamos também com apoio de consultoria, acesso a crédito, inclusive com consultorias gratuitas que estão disponíveis aqui no estado, com também um projeto de empreendedorismo feminino, através do Sebrae delas, e com o trabalho que conecta as grandes empresas, que se chama Conexões Corporativas, onde eu posso capacitar e aproximar o pequeno negócio de uma grande empresa que tem uma necessidade específica no seu fornecimento, ou que tem uma demanda, né, que a gente também consegue fazer esse atendimento. 10h18, a Érica Santos, que é gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso, é a convidada do Daniel Teixeira dessa manhã. Érica, só uma curiosidade aqui, né? Quando a gente fala dessa busca, né, do empreendedor pelo Sebrae, pela experiência que você tem, ainda é possível dizer que há muito receio do empreendedor? Porque às vezes a pessoa fala assim, né? A gente tem a impressão que a pessoa fala, do meu negócio entendo eu, né? Eu vou lá, eles vão querer mudar tudo, vão querer... E eles não sabem de nada. Às vezes a gente tem essa impressão ainda, né? Como que é esse primeiro contato? Ainda existe esse receio muito grande por parte do empreendedor, principalmente, né, aquele pequeno que tem uma atividade desenvolvida ali no fundo da casa, enfim, uma coisa meio que familiar, enfim, como quebrar também essa barreira e se apresentar para esse empreendedor sabendo que ele tem a ciência, né, daquilo que ele faz e certamente faz muito bem, mas que pode encontrar caminhos de melhorar o negócio dele em várias áreas. Você comentou algo que parece assim, né? Vai mexer no meu queijo, vai mexer aqui no meu negócio. Ela vai querer mudar
minha receita, vai querer mudar meu formato e ela não entende nada, né? Como é que é isso? A gente passa por isso, mas assim, a gente trabalha com muito respeito. Respeito, de fato, assim, no dia a dia, porque é o empreendedor que levanta sem saber se vai vender, sem saber qual é a legislação que vai afetar, como é que vai ser, se vai fazer frio, se eu vou mudar meu cardápio, se vai fazer calor, se vai chover. Então, a gente trata com muito respeito. E aí, nessa questão, assim, dessa abordagem, tem realmente empreendedores que falam, olha, eu não vou porque eu trabalho sozinho, eu não tenho tempo, ou porque, eu vou chegar lá, vão falar que tá fazendo tudo errado. Às vezes ele tem consciência que ele tem que mudar, então ele não tá buscando ajuda exatamente por não querer, né, e também às vezes por achar que não consegue. E a gente tem muitos empreendedores, e até no mesmo setor de alimentação, que também, outros setores também refletem isso, a gente tem muito MEI. E muitas microempresas também, que é praticamente o empreendedor ali sozinho, eu, empresário, sozinho, né? Então, ele compra, ele vende, ele faz tudo. Então, a gente, primeiro, trata com muito respeito, o conhecimento é dele. Aquilo ali, às vezes, é o negócio que é um sonho da vida dele. E, muitas vezes, é o negócio que ele depende totalmente para a renda da casa. Primeiro, a gente trata com muito respeito. No segundo momento, a gente olha o seguinte, olha, não é muito mais rápido eu aprender com quem já tem ali um modelo? Então, às vezes, eu estou quebrando cabeça para fazer um modelo ali de gestão. Eu acho que eu estou precificando certo. Inclusive, um assunto que acarreta muito o setor, por exemplo, de bares e restaurantes. Então, eu vou ali, eu encontro já uma informação certa, alguém que já fez e errou, contado, às vezes, por um outro empresário do setor. Então, é muito através da sensibilização. Então, por isso que o Sebrae, aqui dentro do estado de Mato Grosso, além dos cursos, consultorias, coisas que acontecem na porta para dentro do empresário, que às vezes o outro não sabe. Às vezes eu não sei que o empreendedor, quantos empreendedores no estado estão recebendo consultoria, porque é o consultor do Sebrae lá dentro do negócio, né? Então, às vezes não tem como saber. Mas o que o Sebrae faz muito? Essas ações de divulgação, essas ações também de sensibilização, que é o quê? As palestras. Então, quando bate na sua porta, que você vê, ouvindo na rádio, na TV, nas nossas redes sociais, um evento, vá participar. É a primeira forma de você ver, será que o Sebrae é para mim? E aí, muitas das vezes, na maioria das vezes, são ações gratuitas. E eu nem tinha visto ainda aqui a mensagem do Júlio, mas ele está aqui participando conosco e mais ou menos naquela linha do que eu havia te questionado. Ele falou assim, eu tenho um pé atrás com esse lance de cursos e palestras. Trabalho em Cuiabá com manutenção há mais de 42 anos, mas eu não vejo muito futuro nessas consultorias. A meu ver, fala-se muito, mas eu acho que não traz tanto resultado. Quem realmente precisa trabalhar não vai ter muito tempo para participar dessas palestras, porque na minha visão floreia muito, mas a realidade é diferente. A opinião do Júlio, que a gente tem sempre aqui uma companhia na rádio, e também pode ser uma resistência para muitos, né? Quando a gente fala, principalmente, né, de palestra ou de curso, tem muita coisa que vem aquele monte de palavra em inglês, aquele negócio difícil, e que o empreendedor também acha que é difícil encaixar a realidade dele, né? Tem algum recadinho aí especial para o Júlio, que tem essa resistência? Não sei nem se ele quer mudar, né? Mas assim, Érica tá aqui para trazer uma mensagem para ele também. Por isso que a gente trabalha muito com esse olhar de setor-segmento. Então, às vezes a gente tem um encontro que tem só empreendedores ali do setor de bares e restaurantes. No outro dia, casa e construção. Primeiro, porque a linguagem fica mais acessível. Segundo, a gente busca trazer várias pessoas que têm experiência de fato. E muitas vezes é um empresário que está palestrando para outro empresário. E quando a gente fala de dados, né, vamos assim, será que realmente dá certo fazer um curso, uma consultoria, dá resultado? Será que eu, primeiro, faço o convite para que participe de algumas ações e, em segundo momento, a gente monitora isso. A gente acompanha, faz pesquisa. Nas nossas últimas pesquisas, inclusive, que a gente analisou mortalidade dos pequenos negócios aqui do estado, a gente percebeu que a mortalidade, inclusive, é menor para quem faz algum tipo de curso, capacitação, inclusive, né, de clientes, olhando clientes e não clientes do Sebrae. Então, já que muita coisa é gratuita, fica o convite para poder participar, que eu tenho certeza que se o conteúdo, muitas vezes ele já sabia ou não foi tão impactante naquele momento, tem sempre o network. Ele sempre vai encontrar um monte de empresário ali para ele poder conversar. Maravilha. Júlio, experiência própria. Júlio, o Sebrae, ele mudou a nossa vida empresarial e mudou a vida empresarial de muitos, pelo menos no ramo de bar e restaurantes. Ele proporciona, ele incentiva o associativismo e através dele, essa troca de experiências, ela é muito rica. A gente consegue tirar muito proveito e muita experiência boa dos outros. A gente não precisa errar, a gente aprende com o erro de quem já passou por isso. E isso realmente é
importantíssimo para a sua atividade. Não se feche na sua conchinha lá na sua empresa, porque você tem muito a aprender. E o Sebrae é uma instituição muito séria e que ajuda muito, sim. Mesmo negócios que já estão consolidados, exatamente. né? Não, a gente está sempre aprendendo, não tem ninguém que sabe de tudo. Porque o mundo e a gente muda, soma, né? a gente soma e está todo dia aprendendo, e está todo dia participando. Você não pode ficar parado, não pode deixar de correr atrás do conhecimento. Tá aí, ó, 10h24, a Érica Santos, que é gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso, é a nossa convidada dessa manhã. Fica à vontade, Daniel, ainda tem uns minutinhos ali antes da nossa pausa, e que tem mais de Érica, curiosidades. Existe uma tal cultura do empreendedorismo. O sujeito que está lá, que não tem uma empresa, ele pode bater no Sebrae e perguntar, olha, eu estou pensando em alguns ramos, vocês fazem um aconselhamento, vai por aqui, não vai aqui. Tem gente realmente que não tem perfil, vocês falam, olha, seu perfil é outra coisa. Acontece isso? Acontece bastante de bater na porta perguntando principalmente o que está dando dinheiro. Acho que é a pergunta, assim, top 1 dos nossos balcões de atendimento. Mas sim, esse empreendedor que está querendo empreender, ele pode participar. Inclusive, a gente tem capacitações que trabalham esse aspecto dos comportamentos empreendedores, né? Mas também a gente tem as pesquisas, a gente tem sistemas que podem munir esse empreendedor de como fazer aquele primeiro estudo ali, né, das atividades. Mas uma coisa, assim, já trazendo para uma questão prática, Daniel, e te respondendo, a gente sempre busca orientar, além de olhar o feeling do que está dando certo, com dados, com pesquisa, que isso a gente tem para orientar, o que o empreendedor também gosta de fazer. Se ele tem também algum tipo de estudo prévio, conhecimento, relacionamento com o setor, porque não só porque nós somos uma instituição que pesa pelo conhecimento, mas através das várias pesquisas que a gente faz e já fez, essa questão de conhecer a fundo sobre a atividade, ela é muito importante. E é difícil empreender no Brasil? É difícil empreender no Brasil, mas o Brasil é engraçado, né? A gente sempre escuta essa questão de difícil empreender. Como que eu vou dizer que não é, se os nossos empreendedores, né, sempre trazem aí os desafios? Os dados mostram isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para dados mundiais, falando aí de um dado que é um observatório, vamos dizer assim, né, muito reconhecido, que é a pesquisa GEM, por exemplo, ela mostra que não para de crescer a intenção empreendedora no país. Não para de crescer, os negócios também não param de crescer, negócios liderados por mulheres. Inclusive, quando a gente pergunta qual é o sonho do brasileiro, empreender está entre um dos primeiros. Não é uma cultura do empreendedorismo? Isso é saudável, você acha? Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de pessoas que se desafiam, que buscam e que geram, de certa forma, renda e emprego. Então, com certeza, quando a gente fala de cultura de empreendedorismo, isso já a gente vê, né, países que têm cultura do empreendedorismo forte são economias mais fortes também. Então, com certeza. A mortalidade no Brasil, ela é maior do que a mortalidade das empresas? É maior do que o resto do mundo? Depende. Aí a gente teria que olhar por regiões, por formas de cultura, o que é mortalidade, o que é tamanho de empresa, né? Mas falando assim do Brasil e do estado de Mato Grosso, a gente tem visto esse declínio, né, com relação a quem recebe mais apoio, mais orientação, a mortalidade é menor. Só que em alguns setores, até por uma questão pós-pandemia, tem uma taxa de mortalidade ainda alta, mas uma rotatividade também. Tem empreendedores que empreendem, porque estão ali sem, muitas vezes, uma oportunidade de trabalho, mas com um estado como o nosso, que nós estamos quase em pleno emprego, às vezes tem uma oportunidade e volta para o mercado de trabalho. Então, tem que fazer uma análise mais macro. Mas, quando a gente fala de competitividade, por exemplo, a mortalidade é algo que vai acontecer, porque se a gente impulsiona que os negócios sejam mais competitivos, alguns vão deixar de existir ou vão ter que se reinventar. Fica à vontade, Daniel. Ou você já quer trazer Vou deixar do ouvinte para daqui a pouquinho, porque senão a gente vai cortar. Tá. Aí a gente deixa para depois do intervalo a pergunta do Luciano Ramalho. Você tem uma história de vida muito interessante, Érica. Você já foi empreendedora, hoje você está no emprego, certo? O que você diz, assim, é sempre a solução ser empreendedor? O emprego também é uma solução? É perfil? O que você acha? O que você tem a dizer sobre a sua experiência pessoal? Por isso que eu tenho muito respeito por trabalhar numa instituição há 18 anos. Já tem 18 anos, desde que eu entrei como estagiária. Eu entrei como estagiária aqui em Cuiabá, inclusive, né? A gente tem muito respeito porque, além de falar dessas características que são importantes, a gente costuma dizer que há características que são importantes para empreender, mas sempre há
oportunidade de você trabalhar aquelas características. Então, tem como falar assim, olha, olhando aqui, você não pode empreender. Sempre tem como trabalhar isso para que você seja um empreendedor. Falando como uma intraempreendedora, é sempre um desafio, mas eu tive, de certa forma, durante esses anos, uma experiência de ter um empreendedor dentro de casa. Então, essa questão de falar de MEI, que empreende em casa, que fabrica, misturando com vida familiar, com filhos, eu vivi isso na prática nos últimos 6 anos. Então, de fato, tem que ter esse respeito, sim. E aí, por isso que eu falo que a cultura do empreender, ele cria um ciclo virtuoso. Eu vivi isso, sei dos desafios e ainda respeito mais. E como estou há 6 meses à frente dessa grande área no Sebrae, e aqui em Cuiabá, atuando numa visão agora estadual de competitividade, é ainda com mais respeito e sempre conectando, né? A gente tem empreendedores que já estão num patamar maior, que precisam de ações mais estruturantes no Sebrae, mas nunca tirar o foco daquele que é o nosso coração dentro do Sebrae, que é o pequeno empreendedor. Tem algum serviço do Sebrae que é pouco explorado, assim, que pouco conhecido, que as pessoas poderiam procurar mais? Eu acho que essa questão de consultoria, porque o que é visto como consultoria, muitas vezes pelo empreendedor, a imagem que ele tem pode não ser na prática, né? Mas eu vou falar de um produto para as pessoas até ficarem instigadas e buscar, o Sebrae Tech. Talvez seja um serviço que ainda é pouco procurado, pode ser mais vivenciado aí pelos empreendedores, que é o Sebrae Tech, que tem um subsídio bem legal para o empreendedor participar. Explica mais, o que é o subsídio, o que é o Sebrae Tech? O Sebrae Tech é uma linha de consultoria que tem serviços ligados à tecnologia e inovação. O que é isso, Érica, na prática? Eu tenho um restaurante e eu nunca fiz uma ficha técnica. Eu nunca fiz ali, eu preciso mudar a minha embalagem, nunca fiz. O Sebrae Tech, isso é uma ficha que está dentro do Sebrae Tech. Então, eu vou acionar o Sebrae, vou realizar essa consultoria com subsídio. O subsídio é como se fosse um ganho de desconto. Então, o Sebrae Tech hoje subsidia para o Estado até 70%. Então, se é um serviço que ia custar R$5.000, eu vou pagar só 30% daquele valor. E o restante, Érica, eu tenho que devolver para o Sebrae os outros R$3.500, que são os 30%? Não. Esse é o subsídio, é um investimento bancado pelo Sebrae Mato Grosso. Perfeito. 10h31, a gente precisa fazer uma pausa, Érica, por conta do repórter CBN. Aí eu trago aqui as outras participações e também a gente tem mais um tempinho ali na reta final para que Daniel traga mais observações e a gente compartilhe um pouco mais de conhecimento. Vamos para nossa pausa, já já a gente está de volta. Pro Erley Vieira do Nascimento, tá sempre aqui sintonizado conosco, direto do YouTube, ele que nos acompanha lá da Bahia, mas sempre escolhe dar uma passadinha aqui também na nossa programação. O Antônio também mandou um alô aqui, diz por que a gente não tá falando do jogo do Brasil hoje. Hoje a gente tá cheio de quadros, de entrevista, nem deu tempo para comemorar direito a vitória da seleção brasileira, mas amanhã a gente fala mais sobre esse assunto, já pensando também em quem será o nosso adversário, né? Na segunda-feira, jogo que vai acontecer às 13 horas, horário aqui de Mato Grosso, com transmissão da CBN Cuiabá. Amanhã o Lucas Quinas está por aqui, amanhã nós já saberemos, né, Pedro? O nosso adversário, né? Isso, da próxima fase. Hoje, né? Obrigada a vocês pela sintonia. Luciano Ramalho mandou uma dúvida aqui pra gente, Daniel, já vou trazer agora nesse comecinho de bloco. A gente está recebendo aqui, você que está sintonizando agora, a Érica Santos, que é gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso. E o Luciano tem algumas impressões ali também sobre o que é empreender no Brasil. Se é por conta do desemprego, se é por falta de opção, e ele traz ali alguns pensamentos que ele tem sobre esse assunto, e eu queria compartilhar não só com a Érica, mas também com o Daniel, que é um expert nessa área. Vamos acompanhar o Luciano. Se puder soltar na caixa, por favor, Pedro. Bom dia, Daniel, Luciano. Daniel, o empreendedorismo no Brasil está muito ligado ao desemprego, à falta de opções ou salários baixos, que fazem com que o empreendedor se aventure mesmo estando despreparado. E com muita garra, os mais resilientes conseguem chegar lá, mas falta ainda muito preparo. Está inteiramente ligado o empreendedorismo à falta de trabalho ou remuneração adequada no trabalho com carteira assinada. Isso é uma falha, porque deveria ser uma coisa mais orgânica, né? E não à força. Tá aí, Daniel e Érica também. Tem muito isso, né? O empreender ali no desespero, no momento de dificuldade. A que vocês atribuem esse cenário ou já mudou um pouco ao longo dos últimos tempos? Eu vou dizer para o Luciano que eu acho que emprego não falta. Na verdade, existe realmente um desejo de você ser o dono do seu negócio. No Brasil existe uma cultura do empreendedorismo, mas não existe estrutura
para isso, né? É realmente muito difícil empreender. E aí tem muita gente que se lança nessa aventura, troca o certo pelo duvidoso, achando que é fácil, e aí chega na hora e descobre. Por isso que essa mortalidade grande das empresas no Brasil, né? Porque, de fato, empreender no Brasil é um desafio, né? Eu costumo dizer que o sujeito, para ser empresário no Brasil, ele tem que ser um especialista em direito, tem que ser um especialista tem que ser um mágico, né? Mais ou menos isso. E eu não recomendaria, assim, sem um estudo prévio, sem o auxílio de uma consultoria do Sebrae, que o sujeito trocasse um emprego que te garante, pelo menos, o ganha-pão para se lançar nessas aventuras. Eu já tenho exemplos de muita gente que fez isso e depois voltou. Né? Porque frustra muito, né, Camila? E aí, Érica, alguma observação também? Eu gostaria até de complementar fazendo um recorte, olhando para empreendedorismo feminino em Mato Grosso. Tem crescido nos últimos anos, só do ano passado para esse ano cresceu 21%, já são mais de 224 mil mulheres empreendendo. E quando a gente pergunta quais são os principais motivos para essas mulheres empreender, vem uma informação um pouco diferente no caso das mulheres. Uma das principais motivações é a questão de conciliar maternidade, cuidados familiares com uma flexibilidade de horário e, de fato, algumas oportunidades de mercado em alguns setores específicos. Então, isso demonstra, né, também que não é só a questão dos desafios da questão do desemprego e de outros fatores, mas também uma necessidade específica no caso das mulheres, que já são aí, né, uma grande fatia das empreendedoras no estado. E em alguns setores, como bares e restaurantes, são mais de 50% do setor. E ele até acrescentou aqui, falando que falta colocar isso como uma matéria escolar também, para incentivar ainda mais essa prática. A gente não tem uma matéria sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre... Realmente, ele tem toda a razão. E até complementando, vocês sabiam, por exemplo, até olhando para isso, o Sebrae faz um trabalho de educação empreendedora, trazendo assuntos de empreendedorismo, comportamentos empreendedores para alunos aqui em Mato Grosso, e também trabalhando com professores do ensino fundamental, ensino médio e superior, exatamente para tentar suprir aí de fato esse gap. Ainda que não seja uma matéria, né, Daniel, mas possa fazer parte ali, né, de alguma maneira das disciplinas tradicionais, né, que já são aplicadas na grade curricular. E eu acredito, Camila, que o Sebrae foi até uma escola até para você, né, Érica? O que você pode dizer que você aprendeu com os pequenos empresários com quem você lidou nesse período? São 18 anos, é isso? Exatamente. Eu comecei no Centro de Eventos do Pantanal, aqui em Cuiabá, como estagiária, aos 20 anos de idade. Logo, eu tive uma oportunidade de ir para Rondonópolis. Passei num processo trainee, tomei uma decisão, que foi difícil na época, larguei tudo, fui embora, para tentar, por um ano, ter o direito de virar funcionária do Sebrae. E aí, nesse processo de trainee, eu tive muitas experiências e foram os empreendedores que, de fato, ajudaram também na minha carreira. Me lembro, por exemplo, quando eu comecei a ver que fazia muito sentido, uma vez que eu estava em Campo Verde, com o mapa na mão, andando a pé, fazendo visita porta a porta, porque a gente também faz esse atendimento, né, como colaboradores, e eu tô escutando alguém me gritando de longe, Érica, eu falei, gente, mas eu tô aqui em Campo Verde, eu tinha uns 22 anos na época. Entra aqui, olha, eu participei de uma palestra na escola tal, Daniel não sei o que, tal data, você fez uma palestra para mim, entra aqui para tomar um café. Então aí a gente já foi discutir sobre precificação, me mostrando os sapatos, isso me marcou. Então, essa questão de acompanhar os empreendedores, de fato, também formou a minha trajetória, né, de estagiária a hoje como gerente. E o que você aprendeu com eles? Você aprendeu com o pessoal que vocês dão consultoria? Muito da questão da coragem do empreendedor, uma coisa que até o Luciano e outras pessoas comentam, né, dessa questão de ter a ousadia, mas também aprendi que somente ter essa intuição e seguir a intuição, ela nem sempre é sinal de sucesso, que também precisa de preparo, também precisa buscar se capacitar. Foi um dos meus maiores aprendizados. E você, a Érica, como eu estava dizendo, ela tem uma história de vida muito rica, né, muito interessante. Ela que começou uma família humilde e cresceu por um esforço próprio, por ser muito estudiosa, tá no alto cargo no Sebrae, mas também teve o seu lado de empreendedorismo. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência. Exatamente. Eu costumo falar que ir para Rondonópolis por si só já foi um ato de coragem e empreendedorismo, porque eu não tinha garantia nenhuma. Eu fui para lá para trainee, ficar um ano para ter o direito de ser funcionária. Mas aí, durante a trajetória, eu me tornei líder aos 25 anos de idade, né, com processo seletivo e tudo mais.
E aí eu me casei no mesmo ano. Nesse mesmo ano que eu me tornei líder de uma das maiores agências do estado, Rondonópolis é um mercado muito grande, né? Eu me casei e engravidei no mesmo ano. O primeiro ano de gestão já foi assim, quase que o caos total, né? E aí, por essa questão de ter casado, logo em seguida eu engravidei em 2019 da minha segunda filha. E aí lá eu não tenho rede de apoio, né? Lá em Rondonópolis era eu, meu marido também aqui de Cuiabá, então a gente não tinha parentes muito próximos, né, para nos ajudar. Então foi aquele momento que a gente fez as contas e aí entrou o empreendedorismo. Falamos, olha, não compensa você trabalhar, meu marido no caso, trabalhar fora, com 2 crianças pequenas, veio a pandemia bem nessa época. A gente começou com essa ideia de empreender em janeiro de 2020, logo que veio exatamente a pandemia. Então a gente viu ali que tinha um caminho para empreender. E aí a gente começou como muitos começam. Aproveitei minhas férias, peguei umas formas antigas que tinham lá em casa, umas receitas de mãe, peguei uma balança, porque sou muito essa questão de processo, organização, né? E comecei a ensinar ele a fazer bolos. Então ele começou a empreender em casa, vendendo bolos, com o principal objetivo de cuidar das crianças. E aí a gente criou o Papai Boleiro, que a gente empreendeu aí por 6 anos. Mais ele do que eu, mas eu tive esse processo aí de acompanhar. E você vendia muito bolo, é isso? Vendia muito. Então a gente começou num condomínio, a gente começou pequenininho ali em janeiro, quando veio março, veio a pandemia, e para nós foi muito bom. Porque a gente morava num condomínio, assim, no sentido de 714 casas. Eu tô falando assim, bom no sentido da experiência de errar rápido e aprender rápido. Eram muitas pessoas do mesmo condomínio, e a gente fez, assim, praticamente um período ali de muita compra e venda em cima de bolos e tudo mais. E deu tão certo, Daniel, que teve um período que ele chegava, por exemplo, a produzir e vender sozinho, porque, né, sempre trabalhei fora, cerca de 28, 36 bolos por dia. Então, começou ali com os vizinhos, vendendo para os vizinhos do condomínio. Ele entregava a pé, boca a boca, né? ou colocava a pequenininha no carrinho, ou dentro do carro, no bebê conforto, para poder fazer a entrega. Por isso que o nome, né, pegou muito, que era Papai Boleiro. Mas depois chegou até vender no iFood, em outras plataformas, né? Sempre dentro de casa. Maravilha. Quantas horas por dia vocês trabalhavam? Olha, no começo, eu tinha muito medo dele errar as receitas, eu acordava cedo, deixava tudo separadinho para pesar e tudo mais. Depois ele aprendeu e até desenvolveu as receitas, mas era em torno de, as crianças, que ele realmente trabalhava de fato, era em torno de 4, 5 horas por dia. Mas o final de semana, porque vendia muito, aí começou a fazer sobremesa, bolo de pote, a gente inventava moda, fatia, que hoje tem, a gente também já fez lá no passado. Então, final de semana, às vezes era eu o final de semana inteiro em pé ali com ele, fazendo recheio, fazendo negócio. E que era para suprir a produção ao longo da semana. Então, isso que a gente fala de aproveitar, por exemplo, se nós tivéssemos hoje o Papai Boleiro, olhando aí que tá fazendo frio, a gente já ia vender chocolate quente, já ia inventar um bolo com a calda mais quente. Eu falava pra ele, no frio, as pessoas vão querer ver a calda quente caindo do bolo. Então, eu já ia correr para gravar na hora do almoço, muitas vezes, ou para gravar à noite, pegar um vídeo antigo. Então, eu ajudava mais essa parte criativa, né? Mas foi um período bem gostoso. Hoje nós estamos 6 meses sem essa atividade para a gente ter vindo embora para Cuiabá novamente. Mas lá em Rondonópolis o pessoal conhece, a gente tá Deixou saudades por Eu lá, acho então. que sim, porque até hoje, às vezes a gente está aqui no domingo, às vezes na hora do jogo, a pessoa manda mensagem para ele: Papai Boleiro, tem como mandar um bolo de milho aqui pra casa? Tá aí, 10h48, quase reta final. Seu João Viana passou por aqui também. Seu João Viana perde tudo, mas ele não perde a piada, Daniel. Ele já fez uma crítica social dele aqui com relação à política. Ele falou bem assim, muito legal tudo que vocês estão falando, mas a melhor forma de empreender neste país é virar político. Ele falou que não falta dinheiro, não passa perrengue, não faz nada. É a participação dele aqui nesse nosso CBN Negócios à Mesa dessa quinta-feira. A Érica Santos, que está compartilhando aqui as histórias dela também como empreendedora e hoje que ela está responsável ali pela gerência de competitividade do Sebrae Mato Grosso. Tem ali ainda uns minutinhos antes da reta final, Daniel, 10 minutinhos para ser mais exato. Tem curiosidades aí nessa reta final? Sim, Fica eu queria à vontade. que ela falasse dessa relação do Sebrae com os bares e restaurantes de Mato Grosso, como é que está essa relação, qual que é o maior desafio que ela enxerga nesse setor? O que ela pode dizer para quem está empreendendo nesse setor hoje? É um dos setores que nós mais temos projetos no estado, mais temos colaboradores atuando e consultores, tá? E um dos maiores desafios que a gente percebe é um setor que tem aumentado em tamanho de mercado aqui dentro do Brasil e de Mato Grosso também. E um dos maiores desafios hoje é integrar tudo isso, a questão de gestão de pessoas, os desafios de gestão, inclusive com a questão da nova reforma tributária, essa adaptação que tem que ser feita ao dia a dia ali, de olhar o CMV, fazer a gestão. Muitas vezes o empreendedor tem que fazer muita coisa por si só. O que é CMV?
custo da mercadoria vendida, né? Custo da mercadoria vendida, até isso mesmo que você falou, até entender o que é CMV, DRE. Então, superar isso. Às vezes, supera isso comprando um sistema. Mas aí, compra o sistema, também não sabe fazer análise. Então, é um dos maiores desafios do setor. Por isso que é importante participar de ações dos grupos, participar de ações, por exemplo, como a gente tem a parceria com a Beazel, que é para trazer essas informações, falando a linguagem. Porque numa dessas palestras, a gente não vai falar de CMV. A gente vai desmistificar, explicar como funciona. Então, isso é muito importante. Sujeito que quer empreender hoje, quer vender bolo, qual que é o custo da mercadoria vendida? E quanto que ele tem que vender, na média, para ele ter resultado? Eu vou responder como uma boa consultora do Sebrae, depende. Mas, assim, tem que analisar qual é a média da margem do setor. Fazer o custo da mercadoria vendida é importante, a gente tem que saber ali o quanto custa. O principal, acho que para um setor, você está falando do exemplo do bolo, né? Quanto custa aquele produto? Como é a minha estrutura? Uma coisa que eu fazia muito a reflexão com o papai boleiro, a gente colocava um aluguel fictício. Colocava o custo do gás, porque às vezes é difícil, a gente põe em casa, é difícil dividir. Mas eu fazia questão de colocar. Tem que separar, né? Você tem que dizer que tem um aluguel, uma luz, até o salário de vocês tem que entrar. Você não pode... Até porque a gente teve a oportunidade de comprar um ponto, né? Uma época a gente fez essa análise se compensava ou não, então a gente já tinha que ter. Imagina se eu faço um custo considerando, muitos empreendem em casa. Aí eu faço meu custo não considerando isso. E aí quando eu preciso crescer, às vezes aquele alteração de preço vai fazer com que eu perca uma fatia de mercado. Então, tem que ter isso na ponta do lápis, analisando o tempo todo. Mas não só fazer o custo, ver quanto o seu cliente está disposto a pagar e qual é o valor que ele percebe no produto. Pode ficar à vontade, Daniel. Tô de olho aqui que é a média de resultado? Você tem esse valor, assim, em média das empresas? Até porque vocês têm um trabalho com várias empresas. Resultado financeiro. Tira tudo. Paga imposto, paga o que gastou, o que sobra no bolso em cima do faturamento. Depende do porte, depende do setor, depende se ele faz só delivery. Vários restaurantes, por exemplo. Mas aí depende se ele faz só delivery, se ele tem só ali Quem faz um restaurante físico, tem ideia mais ou menos do que é o resultado hoje? Olha, eu acredito que dos números que a gente tem assim de setor, né, entre 15% e 25%, tá? Seria aí um valor interessante, mas é isso que eu falei, depende muito da estrutura. E também depende de fato se ele está começando ou se ele já está estruturado. Porque se ele está começando, ele tem aquele investimento que foi feito ali também, que ele precisa retornar. Então, mas além desses indicadores, Daniel, a gente tem que olhar também, os indicadores falam muito, mas eles também, e uma outra questão também, a questão da sensação. Às vezes a gente passa num empreendimento que está lotado, então dá a sensação que está faturando muito e que está tudo indo bem. Então, tem que separar as coisas. Faturamento não é indicador por si só, CMV não é indicador por si só, tem que olhar o todo. E o que aquele resultado representa para o empreendedor, para a constituição financeira dele, para o momento que ele está vivendo e do mercado também, né? Como é que está ele com relação ao mercado? Então, a gente nunca tem sempre essa receita de bolo, assim, até falando de bolo, né? Sem perceber, de uma vez só. Mas indicador sozinho não leva resultado. E sensação não paga boleto. Então, tem que olhar todos os indicadores para tomar decisão no dia a dia. Não paga nem o boleto, nem o boleiro. A gente tem os eventos que o Sebrae faz aí durante o ano e tem um do queijo. Conta pra gente qual o nome do evento, onde vai ser e do que se trata. Falou um pouquinho hoje, vamos acrescentar aqui com as informações de Érica. Ela tá te furando, Daniel. Eu vou trocar o horário. Ela já convidou todo mundo pra ir pro festival. Érica traz mais detalhes aí também da participação do Sebrae 9, e reforçar esse convite aí. Então, vamos lá, vamos falar de queijo, então. Por que fazer um festival do queijo? Não sei se quem está assistindo, não sei se foi falado antes, mas para ficar bem reforçado, vamos valorizar os produtos do Mato Grosso. Vamos valorizar os nossos empreendimentos que aqui estão. E o queijo é um desses produtos, a cadeia láctea, né, como um todo. Então, nós temos queijos premiados em concursos internacionais. Concursos que avaliam textura, sabor e tudo mais. Então, nós vamos ter nos dias 3 e 4 de julho, aqui em Cuiabá, o nosso terceiro concurso do queijo de Mato Grosso, com premiação. Quem estiver lá no dia 4 vai poder ver quais são os queijos premiados. Mas também, durante toda a programação, vai poder fazer experiência de degustação dos queijos de Mato Grosso, comprar, o que é muito importante. Vão para poder comprar também. Participar de experiência gastronômica, por que não? Ali participar de uma oficina de como que o queijo harmoniza com qual tipo de carne, qual tipo de proteína, com vinhos.
Participar também da praça gastronômica, onde foi feita uma curadoria, inclusive com o apoio da Beazel, que é nossa parceira, onde vai estar sendo olhado o hambúrguer. Esse hambúrguer que eu tô comendo é um queijo também de Mato Grosso. A gente fez a Beazel fez toda uma curadoria para que esse produto esteja no prato, fazendo essa integração que a gente sempre costuma dizer, né, desse jargão do campo à mesa. Então venham pro Festival do Queijo, experimentar o que tem de melhor, comprar, consumir, tragam a família toda. E qual que é a importância disso para o produtor, esses concursos, esses eventos? Porque não é só um concurso, né? O consumidor vai poder chegar lá e vão ter vários estandes, é isso? Isso, então assim, vão ter cerca de 40 expositores da agricultura familiar, com queijos, doces, tudo que há de melhor. A feira gastronômica. E para o produtor que está participando, porque é uma ação gratuita, o produtor se inscreve, ele manda o queijo, ele manda aquela amostra para fazer uma análise laboratorial. Inclusive, o Senai é um dos parceiros desse projeto, e ele recebe de forma gratuita um feedback. Independente se ele está lá dentro da premiação, de fato, do concurso, ele recebe um feedback com relação ao produto dele, como é que está nessa análise, por um médico veterinário assinado com essa análise, que muitas vezes ele não teria condições de fazer. E vem produtores do estado todo participar. Então, a gente tem ganhadores de Chapada, de Livramento, de Sorriso, o estado todo. Então, é um estado muito rico. E, Érica, pra você saber, eu já entrevistamos aqui o Silas, da Quinta da Cartucheira, que é premiado internacionalmente. Vou mandar um abraço para o Silas, que faz um trabalho maravilhoso, parece que até nasceu se não me engano, nasceu na pandemia também, que estava lá e foi começar a mexer com queijo, e hoje realmente ele é reconhecido mundialmente, porque ganhou o prêmio na França, de melhor queijo, e continua ganhando, virou um curador e um professor de muita gente. A gente tem muito pequeno empreendedor trabalhando com queijo e nos orgulha muito. Isso tem em Mato Grosso gente da qualidade, queijo da qualidade que a Quinta da Cartucheira produz. Realmente, nosso abraço para o Silas. Mas eu queria saber de você mais detalhes. O consumidor vai poder chegar lá, ele vai poder ter acesso, vai poder comprar, vai poder consumir. Como é que vai ser os dias e horários? Acho que... Sim, a entrada é gratuita, então é das 14 às 22 horas. Vai chegar lá, vai poder conhecer os estandes da agricultura familiar, degustar queijo, conhecer, perguntar para o produtor como é que é feito, tirar dúvidas também. Vai poder participar das oficinas da Cozinha Show, onde tem essas apresentações, harmonizações. A gente vai inclusive transmitir lá durante o evento jogos da Copa que estarão acontecendo nesses dias. Tudo indica que o Brasil, se passar, não vai jogar nesses dias, mas a gente vai estar com os telões transmitindo também. Vai ter também a parte da premiação. Então, no dia 4, a gente vai mostrar, vai chamar o palco os produtores, né, premiados do concurso. Mas dentro do festival é essa integração, né, de conhecer, de degustar, comprar esses produtos aqui do estado, todos no mesmo lugar. E é um concurso, Camila, para você saber e para os ouvintes saberem. É dificílimo. Até me chamaram um dia para ser jurado, eu tinha que fazer um curso de 5 horas de curso para poder você ser jurado do queijo. Tá achando que é bagunça? Chega lá, gostei, não gostei. Eu já fui jurado de pamonha, já fui jurado de café, e não precisa de curso, certo? Agora do queijo, meu diferenciado, pra vocês terem uma noção como o evento é grande, só de jurados esse ano são quase 70. Ô, louco, e muitos jurados, quase 40. São 5 horas, acho que até mais. Vem de fora do estado, porque tem que ter uma especialização, tem toda uma questão dos queijistas, os mestres, então assim, uma cadeia bem interessante. Lá no evento também vai ter a vaca móvel, a queijaria móvel, vai ter uma exposição com os animais também para o pessoal ver, principalmente trazer as crianças, né? Quantos dos nossos filhos hoje não sabem, né? Nunca foram numa fazenda. Então, ou seja, é um evento para poder valorizar a cultura láctea do estado de Mato Grosso. É um trabalho que o Sebrae faz há mais de 20 anos. E o que a gente quer, o que o produtor, o que todo mundo ganha com isso? A valorização dos produtos, ganho de mercado e reconhecimento para o estado, que é agro, que cresce, que é pujante, mas também que tem a agricultura familiar como um ponto muito importante de desenvolvimento. Tá aí, maravilha. 10h59. A gente tem acho que 30 segundos. Qual é o primeiro passo do empreendedor? Eu quero empreender hoje, só para a gente fechar. Recomendação para o sujeito que quer começar. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, buscar informação a respeito. Dados não faltam hoje. E se for usar, por exemplo, hoje muitos estão usando inteligência artificial, usar para promover uma maior ação, assim, para realmente tomar decisão. E não como ponto único na decisão ali de começar um negócio. Muito obrigado. Tá
aí, então. Essa foi a Érica Santos, gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso. E a gente vai ficando por aqui. Daniel Teixeira volta semana que vem, não é isso? Semana que vem estaremos aí, com certeza. Se tiver um frio, melhor ainda. Ah, não, sai fora. Chega de frio. Chega. Obrigada, Érica, pela companhia. Vambora,